Olá, alunos, alunas do segundo ano do ensino médio. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, com seus amigos. Estamos aqui hoje para fazer a correção das atividades do PET 1, semana 1 de filosofia. Esta semana 1 que tem como tema a filosofia na sua vida. Estamos nas páginas 104 e 105 do PET. Você pode, então, acompanhar aí na sua versão digital ou impressa do PET, ou então acompanhe conosco aqui na tela as atividades que foram propostas. Vamos lá. A primeira atividade traz para nós o seguinte: considere o texto. Certa vez, um cosmonauta e um neurologista russos discutiam sobre religião. O neurologista era cristão e o cosmonauta não. Já estive várias vezes no espaço, gabou-se o cosmonauta, e nunca vi nem Deus nem anjos. E eu já operei muitos cérebros inteligentes, respondeu o neurologista, e também nunca vi um pensamento. Este é um trecho do livro O Mundo de Sofia. A letra A nos pede: explique qual dos dois tipos de saberes estão sendo discutidos no texto. No texto, nós temos aí o embate, vamos assim dizer, entre o saber religioso e o saber científico. Isso está explorado tanto nas falas do neurologista como nas falas do cosmonauta. Os dois saberes são trazidos em questão e são discutidos. Quando um argumenta a existência, a não existência, melhor dizendo, da questão religiosa, e o outro não afirma a não existência do saber científico, porém coloca em evidência que o saber científico, o pensamento, também não pode ser visto. Então, na letra A, nós poderíamos dizer que a discussão gira em torno do saber religioso. Um defendendo que ele não existe, afinal de contas, no espaço nunca viu a Deus, o outro contra-argumentando que a existência de algo não é provada apenas pelo fato de você ter visto ou não esta coisa. Então, essa poderia ser uma resposta para a letra A. A letra B. Comente qual limite seria comum aos dois tipos de saberes presentes no texto. Como dissemos na letra A, o texto aborda tanto o saber religioso como o saber científico. O limite comum que nós poderíamos apresentar a estes dois saberes é que tanto o saber religioso como o saber científico são produções humanas. Então, o limite comum seria o ser humano ou as limitações do próprio ser humano, que são as limitações geradas pelo contexto em que a pessoa vive, pela sua capacidade ou a sua forma de ver, enxergar, ler o mundo. Desta maneira, poderíamos dizer que as limitações ou o limite dos dois tipos de saberes presentes no texto são os limites próprios do ser humano, que é o produtor, que é o gerador deste tipo de saber. Vamos para a questão 2. Fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais.
Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo, geralmente figuras públicas. As fake news têm um grande poder viral, isto é, espalham-se rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor e espectador, fazendo com que as pessoas consumam o material noticioso sem confirmar se é verdade seu conteúdo. Estão disponível no site Brasil Escola, no texto O que são fake news. Letra A. Explique por que as fake news viralizam tão facilmente entre as pessoas atualmente. Tratar deste assunto, da viralização das fake news, é entrarmos em uma questão mais complexa do que nós imaginamos. Por isso, seria muito difícil expressar em poucas linhas, em poucas palavras, tudo aquilo que provoca essa divulgação tão rápida de notícias falsas. Porém, nós poderíamos colocar aqui alguns destaques. O primeiro deles, as fake news têm aparência de verdade. Quando nós nos deparamos com uma notícia falsa na internet, ou mesmo em programas de TV, ou recebemos através de aplicativos de mensagens, elas sempre querem transparecer uma imagem de verdade. Por mais que nós fiquemos em dúvida, mas será que isso faz sentido? Será que isso é verdade? Também se desponta aquela margem de que é possível que aquilo seja verdadeiro. Então, as fake news, elas viralizam por vezes porque apresentam uma aparência de verdade. As fake news também usam de clichês, chavões ou outras expressões que causam muito impacto. Quando falamos de notícia, às vezes a manchete usa de frases de efeito que chamam a atenção do leitor. E isso faz com que o leitor mais apressado, que olha apenas a manchete e não se importa tanto com o conteúdo do texto, logo se preocupe em divulgar aquela notícia. Outro fator que nós temos que considerar no nosso tempo, no século XXI, é a capacidade ou a possibilidade que a tecnologia traz para impulsionar a divulgação de qualquer tipo de notícia, sejam notícias verdadeiras ou notícias falsas. Nós sabemos que muitos dos processos de divulgação de notícias, de marcas, de propagandas, de slogans, ele não é feito, muito disso não é feito através de uma divulgação orgânica, uma pessoa divulgando a outra pessoa. Mas os meios digitais possibilitam que, através da programação de computadores, essa divulgação seja feita em larga escala, num espaço muito pequeno de tempo. E um outro fator que nós poderíamos considerar é uma espécie de apelo à pseudo-autoridade. Por que pseudo-autoridade? Que muitas vezes a autoridade que aparece lá dando respaldo àquela notícia nem é uma autoridade no assunto, ou nem é uma pessoa que exista. Muitas das notícias falsas trazem no seu conteúdo de acordo com o especialista fulano de tal, de acordo com o cientista tal, de acordo com a pesquisa realizada não sei onde. Mas se formos investigar um pouquinho mais, perceberemos que fulano de tal não é um especialista no assunto, ou às vezes esse fulano de tal nem existe, e aquela pesquisa ela nunca foi realizada,
ou ela não tem nenhum tipo de respaldo no meio acadêmico-científico. Letra B. De que maneira a atitude científica pode contribuir no combate às fake news? Aqui na letra B é colocado em destaque um modo de ler o mundo, que é a atitude científica. A ciência tem um modo de se orientar, a ciência tem um modo de proceder, de agir, tem um método, um caminho, como nós estudamos na segunda semana desse PET 1. E este caminho, este método, este percurso que a ciência usa na busca do conhecimento, ele pode contribuir muito no combate às fake news. Por quê? Ele pode colaborar na medida em que ele motiva o questionamento das informações, o questionamento diante do mundo, daquilo que lhe é apresentado. Então, diante de uma notícia, a atitude científica nos convida a questionar, a perguntar mais sobre a sua veracidade, sobre o seu conteúdo, sobre a sua forma de veiculação. A atitude científica também nos convida a fazer o levantamento de hipóteses sobre aquele assunto em questão. Mas será que não haviam outras situações possíveis? Essa é uma hipótese. O que levou à ocorrência desse fato? Quais são as consequências? Poderiam ser outras ou necessariamente as consequências têm que ser estas que estão apresentadas na notícia? Será que não há aí nessa notícia uma generalização apressada? Quando, por exemplo, diz todas as pessoas, todo mundo, em todos os lugares. Então, a atitude científica nos ajuda nesse levantamento de hipóteses, de possibilidades, de outras possibilidades. A atitude científica também nos convida à verificação dos dados obtidos. Como eles foram obtidos? Eles foram de fato obtidos ou eles são mera opinião daquele que redigiu essa notícia? E mais, a atitude científica nos leva também a lembrar o seguinte: a ciência, enquanto caminho de busca pelo conhecimento, não procura colocar um ponto final como se fosse uma atitude dogmática, mas ela procura proporcionar a continuidade daquela investigação. Será que essa notícia ela é recheada de opiniões profundamente categóricas que não deixam margem para nenhum tipo de reflexão, discussão ou questionamento? Dessa maneira, então, a atitude científica colabora muito no combate às notícias falsas, no combate à fake news. Alunos, agradeço a vocês por terem acompanhado este momento não de correção, né? Mas de troca de ideias sobre as perguntas da semana 1 do PET 1 de Filosofia deste ano de 2021. Continuem se dedicando aos estudos. O seu papel de estudante é muito importante nesse sistema de ensino remoto. Continuo à disposição para esclarecer as possíveis dúvidas que vocês venham ter. Continuem se cuidando. O vírus é real. Usem máscara, protejam-se e até a próxima.